Olá a todos, bom dia. É com grande satisfação que iniciamos mais um estudo matinal sobre o livro Episódios Diários. E nesta manhã, eu os convido para que juntos possamos refletir sobre o capítulo 33, que tem como título Em Ti. E ele inicia assim: Por que te acontecem coisas desagradáveis? E nem tudo corre conforme gostarias que sucedesse, não te creias fora do auxílio de Deus. Ninguém que siga o desamparo divino, o que ocorre de prejudicial neste momento, bem dirás depois. O insucesso de agora se transformará em bênção mais tarde, se souberes esperar, superando este momento. Deus está em toda parte e, obviamente, em ti e contigo também. Procura encontrá-lo não somente nas ocorrências ditosas, senão em todos os fatos e lugares. O desafio da evolução é proposta de vida a ser conquistada por cada um em particular e por todos em geral. Intenta retirar o melhor proveito do aparente insucesso, que se converterá em lição preciosa em teu favor, quando de outros cometimentos. O homem é templo de Deus. Qual ocorre com a natureza? Reserva-te a satisfação de ser cada dia melhor do que no anterior, de forma que ele em ti habite e, sentindo-o conscientemente, facultes que outros indivíduos também o encontrem. Assim, não te concedas ideias perniciosas, nem te proponhas frustrações ou amarguras dispensáveis no teu programa de redenção. E aí, quando nós lemos este capítulo, fiquei pensando como nós poderíamos interpretar, porque nós já estamos há algum tempo conversando, de termos em nós essa essência divina e trabalharmos essa essência divina em nós. Mas muitas vezes o que a gente observa, no cotidiano, são comportamentos associados a uma certa desmotivação, uma falta de motivação em relação a essa proposta, de mudança, de renovação interior. Muitos de nós nos acreditamos sempre assim, mesmo quando a gente pensa na nossa atividade religiosa ou familiar, muitas vezes a gente fica um pouco incrédulo, porque a gente imagina que há um certo distanciamento entre aquilo que se fala e aquilo que se faz nos diferentes ambientes em que nós vivemos. Então, essa falta de compatibilidade entre o que se fala e o que se faz, muitas vezes nos leva a essa desmotivação. E recentemente, assisti um documentário que está disponível na plataforma Netflix para aqueles que são assinantes, e esse documentário, ele chama-se I Am, e é um documentário que foi realizado por um famoso diretor americano, que passou, ele é diretor, de filmes de comédia, e alguns de vocês devem ter assistido alguns desses filmes, como Ace Ventura, e ele passou por um problema de saúde, e durante o seu processo de recuperação, ele começou a se questionar sobre o que estava acontecendo em relação à vida, à terra, às pessoas, e ele resolveu então fazer, esse documentário, onde ele fez uma série de entrevistas com várias lideranças de vários segmentos, desde a parte, inclusive a parte religiosa, mas também a parte social, histórica.
e ele foi discutindo com essas lideranças quais seriam os principais problemas que afetam a humanidade e como resolvê-los. É um documentário muito profundo que nos traz assim grandes reflexões e eu sugiro fortemente que quem puder que assista este documentário. Mas tem uma parte, né, uma frase que foi falada por um dos convidados, né, por uma das pessoas que participa desse documentário, que enquanto eu lia a mensagem de Joana desta manhã, eu me lembrei, porque há um momento em que a pessoa diz que ela tinha uma grande dificuldade com a questão religiosa, porque ela ia aos cultos, por exemplo, e ela via ali naquele momento do culto as pessoas com tanto amor, né, com tanta verdade, as pessoas se abraçavam, as pessoas louvavam, tinha tanta energia boa dentro daquela igreja, daquele ambiente, mas quando saía, cada um entrava no seu carro e cada um ia viver a sua vida, e era como se as pessoas não se conhecessem mais ali fora. E mesmo diante dos desafios da vida, era como se aquelas pessoas que estavam lá dentro, falando todas aquelas coisas, todas aquelas promessas, todas aquelas ideias, não fossem as mesmas pessoas que ele encontrava no dia a dia. Então, essa, né, dissociação entre o que se fala e o que se faz em qualquer ambiente é que faz muitas vezes com que as pessoas tenham esse questionamento. E aí, recentemente não, porque eu já estou nessa leitura desde o início do ano, mas eu recebi de uma prima muito querida um livro da Brené Brown que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. E eu estou fazendo propaganda mesmo porque o livro é bom. E esse livro aqui, ele tem um capítulo onde ela vai falar justamente sobre a diminuição da lacuna de valores, né? Que é essa coisa de nós trabalharmos, né, as mudanças e fechar um pouco essas barreiras da falta de motivação que muitas vezes nos acomete em todos os setores da nossa vida, inclusive quando nós nos propomos a essa mudança de atitude em relação a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente diz assim, é fácil para o fulano falar, na teoria é tudo fácil, na prática é que são elas. Mas será que a gente está se esforçando para mudar alguma coisa? Será que a gente tem motivação para trazer alguma coisa melhor para a nossa vida? E aí, o que ela coloca é que muitas vezes, quando a gente pensa na questão religiosa, é porque muitas das religiões hoje em dia, né, elas têm pregado muito do nosso medo, né, retirando a questão da vulnerabilidade da espiritualidade, transformando um pouco essa questão da fé e da espiritualidade como se fosse uma questão assim de regras e consequências, em que trabalha o medo humano. Então você tem que fazer isso, senão você vai ser punido. Você faz isso porque você não vai para o inferno. O céu tem os escolhidos. Então essas coisas, né? Quando elas são utilizadas, em vez de nos trazerem um fortalecimento da fé, no sentido de nos mostrar, né, como nós devemos ter fortaleza moral para enfrentar aquilo que é desconhecido e abraçar realmente aquilo que a gente ainda não consegue compreender, né? Então, quando eles trazem essas verdades absolutas, né, e muito essa coisa de regras e consequências, o conceito de fé ele perde o sentido. E aí a fé sem a vulnerabilidade é igual a política e mais ainda é igual a fanatismo. E aí as pessoas se tornam fanáticas dentro daquilo que elas acreditam e não conseguem raciocinar. Então ela comenta o seguinte, que o verdadeiro comprometimento espiritual não é construído sobre a submissão, mas ao contrário, é produto do amor, da aceitação e também da vulnerabilidade. Então, o que a gente precisa entender é que nós não vamos entender tudo, mas nós precisamos trabalhar a nossa fé, o nosso entendimento de que nós somos parte da criação para que nós possamos passar pelos desafios da vida de forma equilibrada e que todo desafio, cada momento da nossa vida seja oportunidade de aprendizado e não oportunidade para nos trazer revolta, dor e sofrimento. Né? Então, a ideia é que a nossa vida seja uma vida de luz, de expansão, de energias positivas, e não uma vida fechada em sombra, em desamor, em dor. Né?
a dor faz parte da trajetória, mas como nós vamos lidar com essa dor é uma escolha e é uma atitude unicamente nossa, porque em nós estão os recursos. E aí, como a gente faz, então, para ter motivação, né? É importante que essa motivação surja de uma atitude que seja sempre muito coerente com aquilo que a gente fala. E aí tem situações que muitas vezes a gente não consegue perceber, porque são situações pequenas. E a gente ilustra, por exemplo, isso no ambiente doméstico, né? Vamos imaginar aquela família em que os pais trabalham muito, que os filhos têm que ser honestos, né, e vão trabalhar a virtude da honestidade e da integridade. Só que aí, quando, né, a gente começa a olhar situações práticas, a gente vê que na prática eles acabam tendo um posicionamento muito assim, de arrumar uma desculpa e deixar rolar. Vamos lá. Suponha que a mãe está sempre dizendo aos filhos que precisam ser honestos, íntegros, que isso é muito importante. E aí um belo dia vai para o mercado, passa lá na fila do caixa, né? E aí quando chega no carro, ela percebe que um refrigerante foi por engano na sacola e que ele não havia sido cobrado, que a moça do caixa não cobra. E aí, uma das crianças fala, mãe, então tem que voltar lá. E ela diz assim, ah, deixa para lá, o erro foi dela, o erro não foi meu, o mercado está tendo lucro de qualquer jeito, então deixa isso para lá. Qual é a lição que ela está passando para as crianças de verdade? Aquilo que ela fala, que as crianças têm que ser íntegras, honestas, ou aquele exemplo que ela acabou de dar? O que vocês acham que vai ficar mais registrado na mente dos filhos? Talvez, se ela tivesse tido um comportamento de dizer assim, ai, agora eu não tenho como voltar lá, mas me lembra de amanhã a gente voltar, porque aí a gente vai lá, entrega de novo. Ela vai mostrar para os filhos que ela também tem os problemas dela, que naquele momento talvez ela esteja apressada, mas que ela vai buscar sim manter aquela honestidade, aquela integridade que ela tanto preza, né? Outra coisa é, por exemplo, quando a gente pensa assim, uma coisa que parece trivial, mas é muito comum. Os pais vivem falando sempre para os filhos o quanto é importante que eles tenham respeito pelos outros e responsabilidade. E aí vamos imaginar uma situação em que dois filhos comecem a brincar com uma coisa e aí um dos filhos quebra o brinquedo novo que o outro ganhou na hora porque foi descuidado. E aí o filho vem comentar com o pai. Só que o pai está muito ocupado na hora, mexendo no celular, respondendo mensagens de WhatsApp. E aí ele fala assim, ah, deixa eles ali que criança se resolve sozinha. Se é coisa de criança, vai conversar entre vocês. Isso é coisa de criança. Vocês acham que isso resolve o problema? Ele conseguiu transmitir para esses meninos, né, na prática, que ele respeita o sentimento deles, que ele respeita aquilo, ele parou para escutar realmente. Então, a verdade é que na prática, o que ele está fazendo é que ele está tentando resolver a coisa de forma mais rápida ali e mais fácil para ele, para se livrar do problema, e não está dando a verdadeiro respeito ao sentimento do filho que o procurou, né? E que precisava dela da atenção. Mesmo o outro, né? Que ele poderia conversar para falar da importância do respeito às coisas, mas não. Então ele simplesmente prefere, ah, esse garoto é assim, não vai lá para o quarto, continua brincando lá, depois a gente dá um jeito. Quantas vezes a gente que tem filho, né, pequeno, adolescente, a gente não faz isso? A gente, vai para lá, depois a gente vê isso. Porque a gente quer se livrar. E aí, na prática, a gente não está mostrando para eles aquilo que a gente tanto prega, né, aquilo que a gente fala. Então, outra coisa também, às vezes tem pai que chega e fala assim, ah, mas meus filhos não me respeitam, meu filho, ele me desobedece, meu filho está sempre me criticando, né? E a verdade é que o pai quer ensinar para o filho gratidão e respeito, e sempre fala, filho, você tem que respeitar seus pais, você tem que ter gratidão. Só que na prática, se você olha para aquela família, muitas vezes, né, você percebe que nas relações a família ali está tão acostumada de repente a ter um membro da família que faz tudo para todo mundo, que já não existe mais palavras como por favor e obrigado na rotina da família.
Muitas vezes, na própria relação do pai e da mãe, há situações de humilhação, situações um pouco vexatórias, com um recriminando atitudes do outro na frente dos demais membros da família. Então, a verdade é que nessa situação os pais estão querendo incutir, né, padrões de comportamento para os filhos e pensamentos que eles não conseguem colocar como modelo. E aí, muitas vezes, em questão de fé, em questão de prática, nós que ainda temos uma certa imaturidade emocional, buscamos um certo respaldo em algumas lideranças religiosas, acreditando que essas lideranças poderão, né, nos mostrar ali mecanismos, né, de conseguirmos trazer esse equilíbrio para as nossas vidas. Mas cada vez mais, né, à medida que a gente vai adquirindo mais consciência, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que a essência de todas as religiões é boa. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso aqui, né? Quando nós falamos se eu não me engano, foi no capítulo em que nós falamos, eu não sei se foi na calúnia ou na crítica, em que eu listei uma série de doutrinas que mostram, né, que a principal virtude ensinada por todas elas é o respeito e o amor ao próximo. E nós vamos ver que as religiões em si, elas trazem coisas muito positivas, mas o homem, com as suas limitações, muitas vezes deturpa algumas das orientações, dos sentimentos, e como nós temos o homem muitas vezes ali como modelo, a gente se decepciona. Mas a verdade é que à medida que a gente amadurece emocionalmente, a gente tem que estar pensando o seguinte: apesar de estarmos numa sociedade, né, e buscarmos uma evolução coletiva, a revolução começa em nós. O princípio começa em mim. A mudança começa em mim. Como Joana diz, está em ti, está em mim, está em nós, em cada um de nós, né? Essa chave para a mudança, para o progresso. E a gente não pode desanimar, independente do comportamento do outro. O que importa é como eu já me coloco no mundo. É o esforço que eu faço a cada dia para domar as minhas más inclinações. Há dias em que talvez eu não consiga, né, que a minha prática esteja totalmente alinhada ao meu discurso, mas eu estarei me esforçando, porque isso faz parte do processo de aprendizado. E à medida em que eu for fazendo isso, que eu for alinhando a minha prática ao meu discurso, em que eu for realmente fazendo todo o bem que me for possível, eu vou estar me conectando de forma ainda mais intensa com a criação. E eu vou sentir esse divino que há em mim e vou estar fortalecida para os desafios que a vida traz. E é isso que nós devemos buscar da vida. É isso que nós devemos, né, seguir acreditando, trabalhando para o autoconhecimento, trabalhando o amor próprio, trabalhando o entendimento dos nossos limites, a autocompaixão e buscando a cada momento renovar aquelas velhas tendências que todos nós trazemos, do orgulho, do egoísmo, e trazendo para as nossas vidas sabedoria e iluminação interior. Então, os recursos estão em nós, que possamos aproveitar esses recursos e não desperdiçar as oportunidades que a vida nos dá. Eu desejo a todos um bom dia, que possamos todos hoje fazermos o melhor que pudermos, sermos melhores hoje do que fomos ontem e que amanhã possamos estar aqui mais uma vez para continuar este estudo do livro Episódios Diários. Muita paz a todos.